Acho que tá bom. O vídeo não está assim tão claro, né? A imagem está escura, mas acho que o importante é o áudio. Eu acabei de assistir novamente o filme de 2007, que é o filme 300 de Esparta. Você deve já saber que filme é esse. De 2007, teve uma continuação o filme, né? E eu acho esse filme fantástico, maravilhoso. Tem cenas nesse filme que você consegue extrair dele lições assim interessantes. E eu peguei um fragmento, uma parte desse filme, que é sobre o que eu queria falar com vocês agora. Você sabe que o Império de Xerxes, né, ele está dizimando, né, outros locais, outras cidades, outros impérios. E aí eles chegam em Esparta, só que eles batem de frente com o rei Leônidas. E é para os espartanos defender, lutar, guerrear, morrer por Esparta é uma honra. E eles não se submetem a esse avanço inimigo de maneira alguma. E eles vão à guerra. É uma honra para eles lutarem pela liberdade de Esparta. O rei Leônidas ele tem um soldado, um capitão guerreiro, e esse capitão tem um filho que também faz parte do grupo dos 300 que irão à guerra combater Xerxes e seus soldados inimigos. E é um rapaz forte, habilidoso, esbelto, bonito, e o cara muito ágil, né, na sua luta, na sua desenvoltura na guerra. Só que por uma distração do garoto, um outro soldado de Xerxes, com um cavalo, né, ele está assim, distraído, o rapaz, e ele é decapitado. E o capitão, né, de Leônidas vê o filho sendo morto, decapitado ali na sua frente. E essa cena, essa atuação desse ator é brilhante, é convincente. Ele ele nos convence com aquela atuação, parece que realmente ele está vendo, né, o filho morrer ali na frente. Para mim é digno de um Oscar, sabe? Para mim a atuação dele, a expressão de angústia e um misto de raiva e de aquela explosão. E depois o rei Leônidas convoca, né, os soldados que ainda estão ali e o capitão se apresenta. Ele está assim sujo, porque ele estava lamentando ainda a morte do filho. A aparência dele é de alguém que não havia se cuidado, ele provavelmente havia perdido o apetite, havia perdido o interesse para se higienizar, para se limpar. Mas ele se apresenta diante do rei Leônidas. E na conversa com o rei Leônidas, esse capitão, o pai do garoto morto, diz assim, eu até anotei, tive que anotar a frase dele, que é esse fragmento que eu queria expandir. Ele diz assim, olha, eu vivi a minha vida inteira sem arrependimentos. Ele diz isso com sofrimento, né, com dor. Eu vivi a minha vida inteira sem arrependimentos, né, até agora. E não é pelo meu filho ter dado a vida pela pátria. É só por não ter dito a ele que eu o amava muito, que ele esteve ao meu lado com honras, que ele era o que havia de melhor em mim. Eu achei isso fantástico, cara, desse filme. Isso aí, confesso que mexeu comigo. Esse capitão, ele está dizendo em outras palavras, olha, meu filho morrer na guerra não foi o problema, a minha dor não é essa, dele ter morrido na guerra, defendendo Esparta. É uma honra você morrer defendendo essa cidade. O meu arrependimento, o meu sofrimento é porque eu não disse a ele que eu o amava. Eu não disse a ele que foi uma honra tê-lo comigo nas grandes aventuras que nós tivemos juntos.
e que ele era a melhor parte de mim. E isso me tocou profundamente, porque no momento de... Esse era o arrependimento dele, né? Me tocou porque isso está se repetindo hoje. Todo dia isso está se repetindo. Porque todo dia tem gente morrendo. E não é morrendo apenas pela Covid, pelo coronavírus. Claro que a incidência está crescendo, infelizmente, de pessoas que estão morrendo. Muitos senhores, muitas senhoras estão falecendo por causa desse vírus. Mas ele está dizendo, olha, existe arrependimento por você não ter feito o que deveria ter feito quando o outro estava perto de você. Quando você tinha a possibilidade de chamar, de trazer para junto, para trazer perto e para você expressar, reverberar, você não fez isso, você não expressou esses seus sentimentos. E aí, às vezes você perde a grande oportunidade. Há caminhos, que no caso desse personagem do filme foi um caminho sem retorno, sem volta, morreu. E não tem o que fazer mais. E na nossa vida, como eu disse, isso se repete. Pessoas que, por exemplo, eles estão num hospital, existe um hospital de pacientes terminais, e a maioria das pessoas que morrem, elas morrem arrependidas. Elas sabem que poderia ter feito diferente. Sabem que gostariam de morrer com pelo menos pouca dor. Quem trabalha nesses hospitais de pessoas que estão partindo, que sabe que é um caminho sem retorno, sem volta, pode dizer bem melhor do que eu, que muitas pessoas estão morrendo, estão chamando os médicos para confessarem e dizerem, olha doutor, eu estou morrendo, mas estou morrendo arrependido. Eu queria morrer sem essa dor, eu queria morrer sem essa angústia. Eu queria ter tido tempo para consertar as coisas. Na verdade, tempo ele teve, mas ele não quis. E na hora da morte, ele sente um profundo arrependimento. Sabe que poderia ter feito diferente. E sabe que a felicidade ela não é feita de coisas extraordinárias, mas sim de coisas simples, ordinárias, comuns. As pessoas se arrependem de não terem vivido as coisas simples, as coisas básicas da vida, família, amigos, amor, carinho, etc. As pessoas sabem que poderiam ter vivido isso de uma maneira muito mais tranquila, mas decidiram não viver por alguma razão. Por exemplo, tem gente que vão morrer arrependidos. Infelizmente, hoje são cascas grossas, mas na hora da morte, pessoas que vão morrer se arrependendo, por exemplo, de não terem amado de verdade. Porque estavam do lado de alguém que não era a pessoa de fato que amava. Estou vivendo com ele, estou vivendo com ela, mas eu estou com ele, com ela, porque por conveniências. Porque eu fui obrigado a casar com ele, fui obrigado a casar com ela. Eu estava vivendo com outras intenções, mas de fato não era um amor verdadeiro. E aí por isso viveu uma vida infeliz. Na morte se arrepende. Me arrependo porque eu não vivi aquilo que eu queria viver, o amor da minha vida eu não vivi. Eu vivi o desejo dos outros, eu vivi o sonho dos outros, mas eu não vivi o meu próprio. E vão morrer arrependidos. No leito da morte, e vão perceber que não tem mais caminho de retorno. O outro caso é o contrário. É você estar vivendo exatamente com a pessoa certa. É você estar vivendo com a pessoa ideal. Você sabe que ele é a pessoa certa. Você sabe que ela é a pessoa certa. Mas nesse caso você não conseguiu ter sabedoria para extrair dessa relação uma contribuição para uma felicidade conjunta, uma felicidade onde vocês se completassem. É a pessoa certa, mas ao mesmo tempo vocês não conseguem usufruir desse relacionamento. E
você vai perceber que você complicou muito a vida por causa disso. Ou simplesmente por causa do jornal que ficou em cima do sofá, que foi por causa daquela bola que estava passando ali da criança, e isso te indignou, te irritou, deixou você muito chateado, e você causou um alvoroço por causa disso. Em outras palavras, você sabe que você está complicando a vida. Aí o marido, eu compliquei muito a vida do meu marido, porque ele ia no domingo jogar futebol, sair com os amigos para jogar o futebol dele. E eu poderia ter deixado, mas eu criei intriga, briga com ele por causa disso. Sendo que eu poderia ter saído com uma amiga também naquele domingo para um cinema, ter feito uma outra atividade, ter feito uma outra coisa, ter preenchido a mente com coisas boas, positivas. Mas não. E aí você vê que você complicou também a vida. E os homens na hora da morte, eu penso que também vão se arrepender muito quando vão confessar, olha, quantas vezes ela veio até a mim e ela disse uma coisa para eu fazer e eu não fiz. Eu podia fazer naquela hora, mas eu não fiz. E eu não fiz só para mostrar para ela que quem mandava naquela situação era eu. Só para ela saber que quem tinha autoridade ali era eu. E na verdade ela estava demandando, era o quê? Era aconchego, um abraço, uma palavra de carinho. E o cara adiando isso. E ele protelando isso. Até que chega um momento em que não há mais retorno, não há mais volta. Gente, o contexto que nós estamos vivendo é um contexto de perda. Um contexto de gente que está morrendo. Será que essas pessoas que estão partindo, elas estão resolvendo a sua vida? Elas estão morrendo em paz? Ou elas estão morrendo em profunda agonia, sozinhos, sem ninguém ao lado e com muito o que não foi resolvido? Essa é a reflexão. Então quando você chegar em casa, se você estiver trabalhando, eu sou a favor do isolamento, de você se cuidar e ficar em casa, mas eu não sou a favor do isolamento total. Você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar. Então não tem como você se isolar 100%, né? Dentro de casa, não vê ninguém, não sai. Às vezes tem que ir na padaria, tem que comprar um pão. A grande questão é, chegue em casa. Quando você chegar em casa, pegue na mão dela, você rapaz, pegue na mão dela, abraça, compartilhe sua alegria de estar do lado dela, por terem batalhado tanto para conseguir as coisas de vocês, agradecer por tantas paciências que ela teve com você, por vocês terem batalhado juntos. Mulheres, fale, desabafe, agradeça. Freud diz que o mal-estar, muitas das doenças que acometem o psiquismo, o emocional de tanta gente são por causa das palavras não ditas. É a necessidade da mulher falar. Nós homens é que temos a dificuldade de ouvir. Mulheres, fale, desabafe, não guarde isso dentro de você, pois isso adoece a gente, adoece vocês, mulheres. Adoecem também homens que precisam falar também, que precisam jogar para fora, expelir, né, em forma de palavras aquilo que está preso na garganta, preso no coração. Então, mulheres, falem, não tenha medo de expressar aquilo que está dentro de você. E quem está sozinho, eu não tenho marido, eu não tenho esposa, eu não tenho um namorado, vá atrás do amor. Ouse amar, ouse correr atrás de um amor verdadeiro. Triste, gente, da vida não é amar, é viver com mediocridade. Não é não amar, é viver sem referência, é viver sem um objeto a qual você tem ele como uma referência, e a minha expectativa é que a tua referência seja uma referência de vida, seja uma referência positiva, uma referência boa. Então, ouse amar. E outra coisa, gente se arrepende
pode morrer arrependido porque não curtiu os filhos, não está curtindo os filhos. Aí você me diz, não, mas é porque eu trabalho muito. Eu tenho um trabalho e todo dia saio cedo, chego tarde. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a questão não é trabalhar. A questão não é trabalhar muito. Como eu disse, a gente precisa trabalhar, a gente precisa sair. Esse não é o problema. O problema é quando você chega em casa do trabalho. Você chega em casa do trabalho, formalmente cumprimenta e olha lá, se cumprimenta, se joga no sofá, se senta numa cadeira, pede sua cerveja, liga a televisão e fica mudo. E não fala com ninguém. Aí você está me enviando uma mensagem ao inconsciente do seu filho, da sua filha, de que eles são mais insignificantes do que um programa de TV. Você está dizendo para eles que eles são mais insignificantes que uma folha de jornal. Então, qual é a minha sugestão para você? Que quando você chegar em casa, você abrace seus filhos, você ame seus filhos, você curta seus filhos. Do contrário, você mata os seus filhos em você. Daqui a pouco, alguns anos, você vai perceber a indiferença deles para com você. E você vai se perguntar o que houve, o porquê, o que foi que eu fiz. Foi gradativamente, diariamente, você estava matando o laço emocional, os vínculos afetivos que eles tinham com você. Porque você tratou-os com total indiferença e insignificância. A sugestão, meu amigo, é, no trabalho, dê toda a sua energia. Trabalhe com afinco, dê toda a sua força, dê toda a sua energia, mas quando estiver em casa, quando chegar em casa, curta a sua família, curta seus filhos, curta sua esposa, brinque com eles. Se não me engano, é Augusto Cury que diz que a melhor herança que um filho pode ter é a herança de se sentir amado. Ele vai ter uma identidade saudável. Quando você tem recebe a herança de se sentir amado, abençoado pelo pai, pela mãe, dificilmente vai ser alguém que vai ter conflitos em relação à sua autoestima, à sua mente, né? à sua vida. Então curta, beije, brinque, entenda os processos da vida dos filhos, porque são processos, eles estão em processo. Nós adultos estamos em processo. Nós adultos não somos conhecedores do bem, do mal na sua plenitude. Aliás, ninguém é, ninguém será. Então eu estou em processo, os meus filhos também estão em processo. Compreenda, tenta compreender, discernir os processos na vida deles.